Esta também, mas que eu acho que não é verdade. Está bem? Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Martins Silva, faço parte da equipa do Relational Lab. Sou responsável pela área digital aqui no Relational Lab. E gostávamos de vos agradecer a vossa presença, por se terem inscrito, se juntarem a nós, fazerem parte desta, deste- desta análise ao livro Geração Ansiosa. Só para confirmar, se puderem, ligar as câmaras para podermos vermos uns aos outros e fazer, criarmos aqui a nossa relação inicial, se puderem, se não se importarem, claro. A sessão vai ser gravada, portanto, obviamente, ninguém é obrigado a mostrar a cara, mas se o puderem fazer, nós agradecemos imenso. Vamos depois partilhar a ligação, ao vídeo, portanto, todos terão acesso, quer consigam acompanhar na, por completo, caso tenham que interromper por alguma razão ou queiram partilhar, vai estar online. Para apresentar o livro, teremos a Marta Marques, a nossa diretora de Inovação e Desenvolvimento, psicóloga clínica. Teremos também a professora Tânia Gaspar, doutorada em Psicologia e Gestão, coordenadora do LabPAT, Laboratório para os Ambientes de Trabalho Saudáveis, e é também diretora da Associação Aventura Social. Temos também connosco a senhora diretora Luísa Oliveira, do Agrupamento Escolar do Altos Moinhos, que é um agrupamento que faz parte do Programa Municipal de Educação Relacional em Sintra, e é um dos agrupamentos que limitou os telemóveis no ambiente escolar, portanto temos aqui uma perspectiva real, aplicada também sobre o que podemos ler neste livro. Vamos dar aqui só mais uns minutos, temos aqui 2 minutos para começar. Para quem entrou agora, se puderem ligar as câmaras, nós agradecemos imenso. A sessão vai ser gravada, portanto não será obviamente obrigatório, mas podemos ver-nos uns aos outros. Acho que fica mais fácil caso queiramos interagir depois posteriormente. Fica sempre, obviamente, melhor numa gravação vermos uns aos outros. É só que se conseguirem desligar os vossos micros, caso notem que estão ligados, para não fazermos interferência uns com os outros, obviamente. E mais uma vez queria-vos agradecer aqui a presença e estarem inscritos e terem um interesse no tema. Acho que para nós é muito importante este interesse e que começamos a criar esta onda à volta destes temas. O nosso foco hoje vai ser, obviamente, sobre a geração ansiosa, todos vimos, um livro de Jonathan Haidt, e que vai ser a Marta que o vai apresentar. Julgamos que faz todo o sentido falar sobre este livro, pois o problema que vai ser abordado é transversal à saúde e educação. São dois dos nossos focos de trabalho, e visto que é um tema que afeta as nossas relações, é sem dúvida fundamental falar sobre ela. Vou passar a passar a palavra, aliás, à Marta, para poder fazer a apresentação do livro. Boa sessão a todos. Então, olá, muito boa tarde a todos. É mesmo muito bom, como o Nuno dizia, poder passar este final de tarde com todos a conversar sobre um tema que sentimos que é tão central e por isso também obrigada por se terem juntado a nós nesta hora e também muito obrigada em especial à professora Tânia e à professora Luísa por se terem juntado a nós. E então, eu não sou especialista na matéria, venho aqui como uma mera interessada que leu o livro e que vem aqui um bocadinho dar algumas luzes só para podermos começar a conversa com base comum, porque acredito que nem toda a gente tenha lido o livro. Este livro, que se chama Geração Ansiosa, como a grande reconfiguração da infância está a provocar uma epidemia de doença mental, é um livro muito recente, aqui em Portugal só saiu em julho de 2024, nos Estados Unidos saiu um bocadinho antes, em março, e é um livro de facto muito relevante, embora não queremos de todo dar a ideia que é um livro que endeusamos, no sentido que seja uma verdade absoluta, mas acho que é um livro que acima de tudo nos faz pensar. E podemos perceber que, passando aí no próximo slide, que
Este livro foi escrito por um psicólogo social que é muito relevante nos Estados Unidos e que tem feito um trabalho longo a tentar perceber o que é que se anda a passar com a juventude. E é interessante como ele desenvolve toda uma teoria que vem já de livros anteriores, ou seja, isto já é um terceiro livro que este autor escreve e que no fundo vem tentando procurar perceber o que é que se anda a passar. E vem muito também da experiência enquanto professor universitário de perceber o desinteresse, a falta de motivação, também cada vez mais haver mais problemas de saúde mental na universidade e por isso parte também de uma experiência muito pessoal de encontro com outras pessoas, de relações e de começar a perceber que algo se estava a passar. Faz todo o sentido nós, enquanto Relational Lab, falarmos deste assunto porque este assunto é a base nas relações e nós, para quem ainda não nos conhece, é a primeira vez que se cruza connosco aqui, nós somos uma organização também recente, que, que acredita de facto que todos nós somos construção de relações. E este livro vai levantar muitas questões em relação ao aumento do isolamento, até várias dificuldades sociais que se têm vindo a sentir e que se percebe que afetam de facto as relações. E portanto, nós, como Relational Lab, quando lemos e quando nos encontramos com este tema, achámos que fazia todo o sentido desenvolver aqui durante um webinar. Passando também ao próximo slide, começamos com este tema que acho que é muito interessante começar exatamente por uma citação do autor e todas as frases que virem ao longo desta apresentação são frases que são retiradas do livro, são frases do autor e por isso as referências devidas ao mesmo. E é interessante como o autor aborda este tema como a existência de duas escolhas contraditórias neste período da infância que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Portanto, toda a apresentação vai se basear nesta tese do autor em que, por um lado, existe um cuidado excessivo ou uma superproteção, como o autor diz, no mundo real, ou seja, nós tendemos a proteger muitas crianças e cada vez se vê isso com mais ênfase. E, por exemplo, ele dá um exemplo muito interessante dos parques infantis, que há uns anos atrás eram parques infantis que permitiam testar, desafiar as crianças e testar alguns limites, e hoje em dia são parques que protegem, ou mesmo outros tipos de parentalidade ou outros aspectos na parentalidade que visam a superproteção do mundo que as pessoas acreditam ser muito perigoso, porque nós temos uma exposição às notícias e aos perigos muito maior, e ao mesmo tempo Vizinha, é muita coisa, ia só pedir muita coisa. desligar o microfone, obrigada. E ao mesmo tempo uma subproteção no mundo virtual. E ele conta uma história que acho que exemplifica muito bem esta tese, que uma mãe lhe contou numa conferência quando ele estava a apresentar o livro, que foi um dos livros anteriores, que era uma mãe muito esforçada e que se preocupava mesmo em ter tudo que é o melhor para os filhos, ou seja, ia buscá-los à escola todos os dias, levá-los à escola, garantia que não havia nenhum risco na sua vida da cidade, mas também na alimentação, todos os cuidados, e depois, durante a noite, os miúdos estavam no telemóvel e não havia qualquer tipo de proteção nesse sentido, porque não havia um conhecimento do que se passava num smartphone, que é um computador literalmente no bolso de cada um, e por isso havia este contraste, não é? Uma grande proteção e uma super proteção, e depois ao mesmo tempo uma subproteção no mundo virtual. E é nesta tese que o autor defende, ou seja, não é só a maleficência do mundo virtual, é também esta dificuldade que nós estamos a ter que se configura na subproteção dos nossas crianças. Este tema vai-se cruzando em todo o livro e ele estrutura o livro de uma forma muito interessante, porque começa por apresentar dados. Eu não vou falar dos dados portugueses, vou deixar isso para a professora Tânia Gaspar, que anda a estudar isso e aliás com dados muito recentes e que vamos poder ouvir em primeira mão, que é uma grande sorte, mas trago-vos aqui alguns dos gráficos que o autor mostra, porque acho que é importante começarmos por aqui. Ou seja, não só partia de uma experiência do autor notar-se que havia um acréscimo nas perturbações psicológicas, mas também se começou a perceber que efetivamente nos dados estatísticos isto era um facto.
E, por exemplo, eu não vou explicar todos os gráficos, mas dá para perceber que a partir de 2010 existe uma tendência crescente, por exemplo, em depressão major nos adolescentes, claro, com um aumento maior nas raparigas que nos rapazes, mas verifica-se nos dois. Um aumento da ansiedade, um aumento de perturbações de concentração, enfim, um bocadinho tudo mais. Consegue-se perceber que há um salto grande a partir de 2010 e a pergunta é porquê 2010? Nos próximos slides temos também outros indicadores, eu não vou passar por eles, mas, por exemplo, é muito impressionante ver este rácio de suicídio, não é? Ou seja, outra vez em 2010 há um pico e aqui nos rapazes maior do que nas raparigas. O aumento das raparigas é maior, mas o número total nos rapazes maior, e não deixa de ser interessante também perceber isto, e depois ouvimos também a professora Tânia sobre este dado em Portugal, isto estão tudo dados nos Estados Unidos. E no próximo slide temos também dados sobre a alienação na escola. Eu sei que muitos aqui são professores e provavelmente sentem isto na pele todos os dias e que dá para perceber muito bem que a partir de 2012 isto tem uma tendência crescente, mas sempre ali nesta faixa entre 2010 e 2015. E depois um dado muito interessante que também faz todo o sentido aqui, que é a frequência com que quer as crianças, quer rapazes, quer raparigas, se encontram com os amigos frequentemente. Eu já não sou dessa geração, ou pelo menos não com tanta frequência, eu estou aqui na geração que começa a ser impactada por isto, mas ouve-se muito das gerações mais velhas de brincar no bairro, não é? De estar com os amigos depois na escola. Havia uma vida em comunidade na rua muito maior do que hoje em dia há. E nós sabemos isto de uma forma subjetiva, mas objetivamente os dados também mostram claramente que isto acontece. Obviamente, tudo isto tem impactos muito grandes, não é? E a pergunta aqui que se gerou no autor é o porquê o 2010? Claro que este dado é multifatorial, não é? E não se pode só assumir que há uma causa única, mas o autor faz uma correlação com o aparecimento, não é do telemóvel em si, é dos smartphones e do que os smartphones trouxeram à nossa vida, especialmente à vida das crianças, que têm um cérebro muito mais plástico e que também estão em desenvolvimento. E é muito interessante perceber como o aparecimento deste smartphone e depois das redes sociais, dos videojogos e tudo mais, afeta a saúde mental dos rapazes e das raparigas de forma muito diferente. Nas raparigas, o autor fala da necessidade de comparação social e perfeccionismo que é muito presente nas raparigas e ao mesmo tempo com a vulnerabilidade à influência social, porque as raparigas são muito mais propensas a comparar-se socialmente. E, por exemplo, isto nos padrões irrealistas de beleza e sucesso que existem nas redes sociais, por exemplo, como o Instagram, é muito notório. Há muito mais impacto nas raparigas por este lado do que depois comparando com os rapazes. E por isso, redes sociais como o TikTok ou o Instagram são redes que afetam as raparigas de uma forma mais expressa. Para além disso, existiu claramente um aumento de depressão e de ansiedade, perturbações psicológicas, e também dos ferimentos auto-infligidos. E isto, o autor mostra muitos dados, por exemplo, do número de internamentos e do número de idas às urgências, que são dados objetivos que mostram que a partir de 2010 isto aumentou. Há muitas explicações, obviamente, que podem ser dadas, mas de facto existe aqui uma coincidência com o surgimento deste aparelho que não pode ser negada. No caso dos rapazes, temos outro tipo de impactos e outro tipo de instrumentos que os causam. É muito conhecido que não é tanto pelas redes sociais que os rapazes são impactados, mas muito pela pornografia e pelos videojogos. Não só porque causam isolamento, e apesar de alguns videojogos serem feitos em parceria ou dá para jogar à distância, acaba por não se permitir aos rapazes, tanto hoje em dia, estarem de um para um, não é? Ou seja, presencialmente. E esta diferença das relações, quer no mundo real, quer no mundo virtual, é muito relevante para o desenvolvimento de competências sociais, como podemos imaginar. E por isso, o facto de haver um acesso irrestrito a estes meios causa muita dependência, não só isso, mas também causa que não se desenvolvam competências sociais. Isto obviamente causa, ou pode levar a mudanças de padrões nos comportamentos. Antes nós víamos muito mais padrões de comportamento nos rapazes, segundo o autor, de externalização, ou seja, a agressividade, o mau comportamento, como nós diríamos na gíria. Hoje em dia vê-se muito mais comportamentos de internalização, ou seja,
as depressões a aumentar, o número de suicídios a aumentar, e isto é muito assustador, especialmente quando chegamos ao indicador dos suicídios, que é o mais dramático, não é? Quando a pessoa tira a própria vida, e isto aumentou muito nos últimos anos, e em Portugal creio que também. Para além disso, obviamente, a qualidade da saúde mental foi reduzida, não só por tudo aquilo que eu já disse anteriormente, e esta passagem do mundo real para o mundo virtual é muito relevante em muitos níveis, e especialmente no nível relacional, e chegamos, o autor fala muito disto, que é chegamos à idade adulta com rapazes mais imaturos do que antigamente, porque há muitas competências que não foram desenvolvidas, que se precisam de ser desenvolvidas presencialmente com outras pessoas, e que obviamente os videojogos e todo o consumo online não traz essas competências. E portanto o autor faz nesta primeira parte do livro assim uma visão geral do panorama da saúde mental nos Estados Unidos, e depois correlaciona também com outros países anglófonos. Obviamente o autor não conseguiu buscar resultados de muitos outros países, mas pegou também no PISA, que é muito conhecido no mundo da educação, para também tentar perceber nestes 37 países o que é que se andava a passar na saúde mental. E é unânime que os resultados são muito estes, na pioria da qualidade da saúde mental, e que há alguma coisa que tem de haver por trás disso para se explicar. Então, na segunda parte do livro, o autor fala dos bloqueadores de experiências, e no fundo são elementos que existem hoje em dia, ou desde 2010, que é assim a data que usa como ponto de viragem, estes dois bloqueadores que falávamos no início. Por um lado, os smartphones, porque são muito estimulantes, e mesmo nós enquanto adultos percebemos isto, ou seja, as empresas trabalham para nos estimular cada vez mais e para criar dependência. E para além disso, é uma competição muito injusta com as outras formas que nós temos de estímulos, ou seja, todas as aplicações que nós temos no telemóvel praticamente estão programadas para criar dependência, para criar entusiasmo quando nós vemos, os feeds, os botões de like, tudo isto está muito estudado e também é apresentado no livro. E por outro lado, ao mesmo tempo, o facto de impedirmos as crianças de viverem e superarem a ansiedade e gerir o risco na sua vida do mundo real. E com as parentalidades, e não só, mesmo as escolas e todos os temas onde as crianças se inserem, até os governos têm um papel nisto, quererem sobreproteger as crianças, faz com que não consigam desenvolver algumas características que são muito importantes de desenvolver nesta idade, porque depois mais tarde tem um impacto na socialização, tem um impacto na autoimagem, tem um impacto na forma como gerem a sua vida e a sua vida interna, e por isso é muito importante que esta fase seja feita e que testem limites, que testem. Claro, obviamente ninguém quer que as crianças sofram, nem ninguém quer que as crianças não estejam protegidas, mas é muito bom que possam desenvolver estas competências nesta idade, para depois, quando são mais velhas, conseguirem as usar na sua vida. Estes bloqueadores é aquilo que o autor diz que é a causa de todos os outros dados que nós dávamos, e ele fala em 4 danos fundamentais que estes bloqueadores causam, que é, por um lado, a privação social, e isso eu falava também no início, que é quanto mais tempo, obviamente, nós estamos online, menos tempo estamos com pessoas com quem gostamos, quer com as famílias, quer com os nossos amigos, e isso é muito interessante perceber hoje em dia como a utilização do telefone, por exemplo, à mesa numa sala, quando estamos a jantar com a família, é uma coisa comum, ou quando vamos sair com os amigos, ou quando entramos num recreio de uma escola, é comum vermos crianças, por exemplo, a jogar no telemóvel em vez de estar com os amigos, e portanto, obviamente este dado da privação social é central para depois o desenvolvimento ou não desenvolvimento da pessoa, e há muitos estudos que mostram como as relações são centrais, não só no desenvolvimento da felicidade, mas até na longevidade de vida da pessoa, e por isso isto tem impactos muito grandes. A privação do sono é outro tema que se fala no livro, e obviamente acho que se calhar todos nós já sentimos isto, mas esta adição e a dependência às tecnologias e aos smartphones faz com que também muitas vezes as crianças durmam menos, ou estejam até muito tarde a jogar ou a ver redes sociais, e portanto
dormem menos, o que depois no dia a seguir faz com que se calhar não estejam tão concentradas ou tão aptas para viver o dia a dia como deveria com o sono adequado e para além dos impactos que tem na saúde mental e psicológica. Associado a isto, mas não só, o facto de estarmos permanentemente com estímulos faz com que a nossa atenção seja muito fragmentada. E, por exemplo, eu dou exemplos hoje, não é? Eu estar no computador a receber permanentemente notícias de e-mails, às vezes estou a fazer uma coisa e de repente recebi uma notificação e já me perdi no que estava a fazer, e por isso também a tecnologia faz com que nós não nos ou cada vez percamos esta capacidade de estarmos efetivamente concentrados numa coisa, porque permanentemente estamos a ser estimulados para outras que parecem ser mais interessantes e que carecem mais da nossa atenção. E por isso, de facto, hoje em dia vemos alunos com mais perturbações de atenção, por exemplo, e o autor também defende que pode vir daqui da dependência da tecnologia. E depois, para acabar, fala exatamente esta questão da dependência, não é? E como eu dizia, não vou voltar a prolongar nisto, mas todos estes estímulos estão feitos para nos causar dependência e, portanto, não é nada inocente, ou seja, nós não ficamos dependentes porque somos fracos, não é? Isto foi mesmo baseado, e o autor mostra isso no livro, é muito interessante perceber na nossa própria estrutura do cérebro, e, portanto, obviamente, todos estes estímulos causam uma dependência enorme que depois provoca muitas consequências. Para além disso, destes 4 danos fundamentais que o autor apresenta assim como estruturais no livro, o autor vai também trazendo uma nota de esperança, e nós no Relational Lab gostamos sempre destas notas de esperança, e também estou quase a passar a palavra à professora Tânia, mas é uma nota de esperança que gostávamos de deixar daquilo que podemos fazer, ou seja, o autor não se fica só pelos danos, não fica só por aquilo que está mal, mas fala também daquilo que nós podemos fazer enquanto não só instituições, mas várias áreas. E, portanto, eu vou só passar aqui muito rápido e depois também passo a palavra à professora Tânia para conversarmos um bocadinho sobre estas recomendações que o autor dá, porque também é bom sermos críticos e é bom também olharmos para as recomendações e pensarmos no nosso contexto o que é que faz sentido, mas muito rapidamente o autor fala como é importante os governos terem um olhar mais abrangente, não é? E promulgarem leis de proteção online às crianças. Há um grande tema que é como é que se consegue proteger mais no digital e não ser só no mundo real, e, por exemplo, aumentar a maioridade para entrar neste mundo digital seria uma coisa muito importante nos olhos do autor, e depois também ao mesmo tempo voltar a pensar no planeamento urbano e pensar como é que podemos colocar as crianças no centro deste planeamento. E finalmente, depois, isto com os governos, mas depois relacionado com as escolas também, criar um ensino que seja mais vocacional e que permita os alunos também se interessarem mais pelo ensino, e isto está visto, por exemplo, como os adolescentes rapazes poderiam favorecer muito deste ensino mais vocacional. Por outro lado, o autor fala também para as empresas tecnológicas, que obviamente são um grande mundo e, como eu disse, há muitas coisas que são feitas com intencionalidade, e por isso seria importante que também se juntassem a este lado de procurar funcionalidades, por exemplo, que permitissem verificar a idade de uma forma mais eficaz, darem instrumentos aos pais, por exemplo, para poderem controlar melhor a utilização das aplicações e tudo o que podemos usar no telemóvel. Enfim, várias ideias para as empresas poderem também ajudar os educadores e os cuidadores a controlarem e a protegerem melhor os seus filhos ou os seus educandos nesta dimensão. Depois nas escolas, e depois falaremos com a professora Luísa sobre isto, fala em banir. Nós há bocadinho falávamos que gostamos mais da palavra limitar os telemóveis durante o dia, ou seja, não haver uma utilização, os alunos entregarem o telemóvel assim que chegam à escola e só o terem de volta no final do dia, e depois também ao mesmo tempo melhorar os intervalos em 3 aspectos. Ter mais tempo de intervalo que permita às crianças socializar mais e não ser só tempo letivo, ter melhores recreios, ou seja, espaços que efetivamente permitam também as crianças testarem
os riscos e a partir daí aprenderem algumas competências que são muito importantes para o seu desenvolvimento e haver menos regras, haver menos controle dos adultos. Isto pode parecer um bocadinho contraproducente, mas é importante as crianças desenvolverem-se num ambiente que não é controlado para saberem gerir os riscos e elas próprias conseguirem gerir a própria ação no ambiente que não é controlado por adultos e que não têm sempre a quem recorrer para saber o que é que têm de fazer. Finalmente, os pais são também aqui uma parte muito importante, mas obviamente os pais não conseguem agir sozinhos, ou seja, há sempre uma questão que é levantada que é, tá bem, eu posso até tomar essa decisão para os meus filhos, mas se ninguém tomar, vão ser ostracizados, não vão pertencer a esta comunidade que é relevante. E por isso, claro que os pais são centrais, mas todas as outras partes que eu falei até agora também. Nos pais, ele fala de um termo que eu achei engraçado, que é serem melhores jardineiros e menos carpinteiros, ou seja, procurarem criar as condições para que para que os seus filhos possam crescer dentro de um ambiente que é nutrido e que é cuidado e muito cuidado, mas não ser não sermos carpinteiros no sentido em que não se quer permanentemente moldar os filhos de uma forma muito rígida. Depois, esta importância de voltar à infância centrada no brincar e procurar promover mais autonomia e mais responsabilidade, e isso consegue-se também com liberdade. E, portanto, o brincar, voltar a este brincar livre, o autor fala muito na sua importância ao longo de todo o livro. Depois, fala aqui em dois tópicos, que é o adiar ao máximo o período em que se dá o primeiro smartphone, ou seja, ele fala nos 16 anos, não antes disso dar o smartphone, e depois também mostra só um gráfico muito rápido sobre que outras alternativas existem. E depois fala no tempo de ecrã, que também acho que é um tema que já tem vindo a ser falado durante muito tempo, mas evitar ao máximo até aos 18, 24 meses e depois pode-se expor um bocadinho, mas limitar também muito até aos 6 anos de idade e depois a partir daí, enfim, isto há de sempre ser com bom senso e gerir em cada contexto, mas acho que podem ser pistas relevantes. No próximo slide, vou só deixar aqui como ideia, e depois deixo também isto nos recursos. Existem já muitas plataformas que permitem dar assim uma ideia de que instrumentos é que podem ser adequados a que idade e que funcionalidades é que cada um dos instrumentos tem, porque muitas vezes nós acreditamos que não há outra solução que se não dar um telemóvel destes e se calhar existem outras soluções que já foram desenhadas que nos podem ajudar a ter os mesmos objetivos de, por exemplo, contactar os filhos sem ser necessário que eles acedam ao mundo todo, que é o mundo virtual e o mundo digital, a partir de um smartphone. E por isso ele fala, por exemplo, destes telemóveis que se tinha antigamente, que só servem para ligar e mandar mensagens, por exemplo, enfim, os smartwatches também, e portanto ser uma evolução gradual, não ser logo dar o que tem o máximo de acesso a tudo, mas começar devagarinho e também ir gerindo essa autonomia devagarinho com várias etapas e não saltar etapas. Deixo também as 4 recomendações finais para pontapé de saída com a conversa da professora Tânia, que são 4 recomendações assim muito cortantes, diria eu, ou polémicas até em alguns casos, e há muitas discussões à volta destas recomendações do autor, mas que deixamos aqui também para deixar pensar, que é exatamente isto que falávamos, de nada de smartphones até ao secundário, ou seja, utilizar outras alternativas que não sejam este tipo de instrumento. Depois nada de redes sociais até aos 16 anos, porque fala muito desta permeabilidade que os adolescentes têm à comparação social e à influência social e, portanto, não os ajuda em nada a ter uma plataforma enorme em que são comparados com muito mais pessoas do que na vida real seriam, porque as redes sociais abrem ao mundo, não é? Depois, a terceira regra das escolas livres por telefones, telemóveis, que falaremos depois com a diretora Luísa, e depois mais brincadeira e independência na infância. Isto é assim uma visão geral do livro, espero que tenham interesse em lê-lo e com espírito crítico também, mas ler o que o autor escreveu, que é muito interessante e que tem muitos dados que eu acho que podem ser relevantes para a nossa sociedade. E deixo à professora, ao Nuno, sim, deixo aqui também alguns recursos, depois deixaremos esta apresentação com todos, mas que podem ver a seguir, mas basicamente este grupo que trabalha hoje em dia com o autor cria um site que tem imensos recursos que eu recomendo ir ver,
quer para os pais, quer para as escolas, quer para todos estes sistemas que eu estive a falar, que se chama www.anxiousgeneration.com, e a partir de lá conseguem aceder a muitos projetos que já existem, que estão a trabalhar este tema e que já têm muitos recursos disponíveis. E portanto deixo aqui também como nota de quem quiser ir ver mais depois, e passo a palavra ao Nuno. Marta, obrigado pela apresentação, pela excelente síntese do livro. Para quem não leu, acho que podemos ficar todos mais na mesma página. Para quem leu, acho que temos aqui uma perspectiva muito prática do livro, e por isso gostávamos também de passar a palavra à professora Tânia Gaspar. Gostávamos de perceber do lado da psicologia, visto ter experiência nessa área, ter uma grande experiência nessa área, e depois nos dizer que tem dados para nos mostrar. Estamos ansiosos, obviamente, por os ouvir, pelos ver. Professora, quando quiser. Então, muito boa tarde. Antes de mais, quero felicitar o Relation Lab, especialmente em nome do Dr. Rui Marques e toda a sua equipa, pela organização deste momento. Acho que é fundamental falarmos sobre o tema e agradeço o convite, porque realmente é um tema que me diz muito por vários fatores. Por um lado, como investigadora, como psicóloga, como professora universitária e como mãe. Portanto, eu acabo por reunir aqui uma série de fatores que me levam a ter um interesse muito grande por este tema. Felicitar também a Marta por esta excelente apresentação e súmula do livro, que é bastante grande, não é? Portanto, a Marta conseguiu fazer aqui um resumo muito interessante dos tópicos mais fundamentais. Então, de um modo geral, eu vou aqui falar um bocadinho sobre a saúde mental, que é o tema que é mais próximo, e os dados que nós temos, semelhantes àqueles que foram encontrados no livro, e algumas reflexões sobre o impacto para a prática. Portanto, eu penso que é muito interessante trazer este tema à discussão, também ser baseado na evidência, ou seja, há muitos autores e livros que são reflexões, mas que não têm como base a evidência, e portanto é muito importante o autor ter fundamentado as suas reflexões na evidência científica. É um facto que efetivamente temos vindo a assistir a uma evolução menos positiva a nível da saúde mental, a nível global, não só nas crianças e adolescentes, e depois é outro ponto que eu se calhar vou falar se tiver a oportunidade, desde 2010, e que realmente as relações interpessoais, que têm um peso fundamental na nossa saúde, também têm vindo a alterar. E portanto, no fundo eu costumo dizer que nós temos saúde mental se tivermos autorregulação e relações sociais. E portanto aqui realmente esta questão das redes sociais e da internet vai mexer imenso com a nossa autorregulação e com as nossas relações sociais, e portanto vai fazer tremer a nossa saúde. Portanto, o que é que nós temos nos dados? Portanto, eu sou coordenadora do estudo Health Behavior School Children, que é um estudo colaborativo da OMS, que é realizado em 51 países de 4 em 4 anos. Portanto, nós fizemos o estudo em 2018, em 2022, portanto, conseguimos comparar os resultados pré e pós-pandemia. E depois fizemos um subestudo em 2024, agora recentemente, porque queríamos perceber se os resultados tinham só a ver com a pandemia ou o que é que tinha acontecido passado 2 anos e meio da pandemia. E, portanto, o que é que nós verificamos? Que desde 2018 a 2022, efetivamente, verificámos um decréscimo nos indicadores de saúde mental, ou seja, nós temos que ver a parte positiva e menos positiva, ou seja, os indicadores de bem-estar, satisfação com a vida pioraram, ou seja, os fatores protetores pioraram e os fatores de risco aumentaram, ou seja, os sintomas depressivos, ansiedade, exaustão, cansaço, isolamento. Há lá uma pergunta que para mim é muito forte, que é: sinto-me tão triste que não aguento, e há 18% que diz isto, portanto é algo assim muito, muito forte. Outro indicador está relacionado com a questão do suicídio, que é o valor da autolesão. Portanto, nós temos 25% das crianças e jovens que já tiveram autolesão, e no 8º ano há um pico de 36%. Portanto, é aqui um valor que nos preocupa muito. E há outros indicadores relacionais que também pioraram, nomeadamente a comunicação e a relação com os pais,
E também o estar com os amigos, aquela pergunta que é: estou com os amigos depois da escola? Que quase toda a gente que tenha assim de 40 anos para cima adorava de certeza aquele tempo em que depois ficava na escola com os amigos. Hoje em dia os jovens vão para casa porque ou têm explicação, ou têm ATL, ou têm alguma coisa estipulada para fazer, e portanto acabam por não ter aquele momento mais lúdico para estar com os amigos. E há uma das recomendações que é feita pelo autor, que eu acho fundamental, é realmente a questão dos recreios, ou seja, e os jovens, as crianças, quando dizem que 30% diz que não gosta da escola, e nós, comparado com os outros 51 países, somos dos países que gostamos menos da escola. Depois, quando vamos falar sobre como é que é a escola, 88% diz que é aborrecida, desatualizada, desmotivadora, conteúdos chatos. E quando nós fazemos grupos focais, eles dizem-nos quem é que são os outros 12%. Portanto, ou seja, eles nem sabem quem é que então não acha que a escola é isso. Claro que a escola e os pais têm uma competição com as tecnologias incrível, não é? É mesmo difícil nós sermos competitivos com aquilo que a Marta teve a dizer, que são realmente, tudo é feito com grande marketing para criar a dependência e para responder rapidamente aos estímulos e ao desejo e ao prazer, não é? Portanto, é muito difícil competir com isso. Mas o facto é que a percepção dos estudantes é que a escola não é um local que eles achem super agradável. E o que é que eles gostam na escola? Dos amigos, não é? E das relações que estão com os amigos. E o que é que acontece? Os intervalos são cada vez mais pequeninos, eles não podem ficar com os amigos depois da escola. Depois da pandemia, as escolas, a maior parte delas até tentou manter o horário só de manhã ou o horário só de tarde, e portanto acaba mesmo por haver menos tempo que eles estão uns com os outros, e portanto aquilo que eles gostam mais e que de alguma forma podia equilibrar e motivar o estar na escola, acaba por ter cada vez menos peso. E isso, por exemplo, é uma sugestão que poderia ser otimista para o futuro, que era começar a promover cada vez mais dinâmicas na escola ligadas à aprendizagem, que promovessem a relação entre os colegas, ou seja, por exemplo, trabalhos de grupo, grupos de discussão, aulas fora do contexto da sala de aula, em que eles pudessem trabalhar, obviamente, os conteúdos, mas de uma forma relacional, e isso ia matar dois coelhos de uma cajadada só, não é? Ia ser mais motivador e ia promover as relações. Quando nós vamos ver estes dados em 2024, o que é que nós verificamos? Verificamos que estabilizou os indicadores de saúde mental, ou seja, não andámos aí a piorar por aí abaixo, mas não voltámos de todo aos valores pré-pandemia. Portanto, ou seja, o impacto da pandemia veio, ficou e está a ficar. Isto quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que diziam que nós íamos voltar ao normal automaticamente e sem acontecer nada, não. Portanto, efetivamente temos que fazer alguma coisa para ajudar as nossas crianças e jovens a estar, por um lado, mais felizes e a ter menos sintomas psicopatológicos por outro. Um dado em relação à autolesão, um é bom, outro é menos bom, ou seja, houve uma diminuição para 22% da autolesão, portanto, dos 20, em 2018 era 20, em 2022 era 25, passou para 22, mas os 4, ou seja, nós perguntamos se já fez e quantas vezes. E, portanto, o fazer a primeira vez diminuiu, mas o fazer 4 vezes ou mais agravou. Ou seja, a situação dos casos mais graves acabou por ganhar mais relevância, e portanto é importante continuarmos aqui, até porque esses são mais, enfim, podem levar realmente a situações ainda mais graves, não é? Pronto. Por outro lado, e é por isso que eu gosto tanto da autorregulação, para mim é uma palavra muito fundamental, porque a autorregulação não é o autocontrole. O autocontrole dá aquela noção de rigidez, não é? Que eu estou ali muito tensa a tentar não fazer uma coisa e que é muito pouco sustentável, ou seja, eu tenho muita dificuldade de manter saúde mental, autocontrolar-me de uma maneira rígida ao longo de muito tempo. E a autorregulação permite-nos manter um objetivo saudável a médio e longo prazo, mas perceber que eu provavelmente às vezes tenho que fazer adaptações e desvios no meu caminho linear para manter aquele objetivo, ou seja, não perder o meu objetivo, mas se calhar às vezes não preciso de fazer a coisa de uma maneira tão rígida, não é? E portanto, esta questão da autorregulação nos nossos jovens, e aqui vem esta questão da geração ansiosa, é algo que faz muito sentido. O que nós percebemos é que os nossos jovens, as crianças e jovens, porque cada vez mais cedo as crianças são adolescentes, não é? Estes sintomas, este quadro está realmente a ficar cada vez mais precoce, tem a ver com uma dificuldade muito grande de sentir forte.
Ou seja, as nossas crianças e jovens têm muita dificuldade em lidar com emoções muito fortes. E, portanto, quando eles sentem algo muito intenso, ou seja, a ansiedade muito intensa, a felicidade muito intensa, a tristeza muito intensa, eles não conseguem lidar, têm quase uma percepção de que vão destruturar e então acabam por encontrar uma série de comportamentos menos saudáveis, nomeadamente a autolesão, mas também o scroll, não é? Ou seja, muitos jovens dizem, eu sinto-me mais calmo quando fico a fazer assim no telefone e isso vai-me ajudar a acalmar, não é? E, portanto, utilizam, às vezes, estratégias, nomeadamente através do ecrã, para regular as suas emoções. E, portanto, outro ponto que eu dou de esperança é, efetivamente, a questão fundamental de trabalhar a autorregulação, ou seja, autoconhecimento, falarmos sobre as emoções, porque assim, nós estamos a falar muito mais sobre saúde mental. Ótimo. As pessoas estão com mais literacia em saúde mental. Também é bom. Embora nós também apresentámos há poucos dias um estudo sobre literacia em saúde, a saúde mental é a área onde há menos literacia em saúde. Portanto, ainda continua a haver menos capacidade de compreender e conhecer e aceder aos serviços de saúde mental. Mas tem-se falado mais sobre isso. Agora, nós não podemos só falar sobre os temas, porque há pessoas que dizem, agora estamos a falar muito sobre os temas e as pessoas ficam mais ansiosas. Não é bem assim. Mas o facto é que não podemos só falar sobre o tema e não falar sobre estratégias, não é? Ou seja, é importante falar sobre o tema, é importante dizer que existe mais, mas depois, então, e agora? O que é que fazemos com isso, não é? E, portanto, por um lado, perceber quais são os sintomas que a ansiedade está associada, e depois nós vimos que varia muito de pessoa para pessoa, vocês falaram aqui muitas diferenças de género, é um facto que há diferenças de género e continua a haver diferenças estatisticamente significativas entre os rapazes e as raparigas. No entanto, é um facto que há uma maior aproximação, para o menos bom, ou seja, as raparigas estão a começar a ter mais os comportamentos de risco dos rapazes, nomeadamente o abuso de substâncias, se ficar alcoolizado, etc. E os rapazes estão a começar a ter mais os sintomas, enfim, maioritariamente femininos, que era a questão da ansiedade, etc. Não é? Portanto, isto acaba por não sei se é bom. Mas há aqui uma aproximação, porque no fundo a questão, as raparigas realmente têm uma maior tendência para a internalização, não é? Do seu mal-estar psicológico. E os rapazes, embora tenham mais uma externalização, mas continua a haver. E, por exemplo, há bocado a Marta estava a falar da questão do jogo e do videojogo, e essa questão da competição e dessa necessidade de compulsão e de competição, que é um bocadinho mais masculina, também é acompanhada e desenvolvida por esta questão do videojogo. E também, não falámos aqui, mas está a haver um aumento de jogo, portanto, o envolvimento em jogo, que os menores supostamente não podem jogar, mas depois, através dos gadgets e dos instrumentos dos pais, passam a poder. É por isso que às vezes esta questão da proibição e do regulamento virar para a proibição, eu considero, e muitos anos de trabalho com adolescentes, e quem trabalha com adolescentes nas escolas sabe que eles são maravilhosos, é encontrar formas de ultrapassar as proibições, não é? Aliás, é divertidíssimo, por exemplo, a questão dos telefones, não é? Eles acham, se eles põem um telefone no cacifo, eles levam outro telefone com eles. Portanto, a proibição, não sei se será a abordagem assim mais definitiva. Porquê? Porque não vai promover a autorregulação. Muito pelo contrário, e isto continua a ser uma coisa dos adolescentes eternos, que é o desafio, a questão de alguma forma, desafiar o risco e desafiar a autoridade. E, portanto, se calhar, trazê-los um bocadinho para esta reflexão, porque se vocês forem falar para os adolescentes mais velhos, é muito interessante ver que eles próprios dizem que estão preocupados com as crianças, por exemplo, de 9, 10 anos, que estão sempre agarradas ao telefone. E, portanto, eles próprios, com esta reflexão, podem começar a trazer os mais pequenos para outras atividades e isso acabar por ser, por exemplo, uma intervenção entre pares, que é outra recomendação que se pode fazer, não é? Que é o trabalho entre pares, em que os mais velhos, que têm se calhar uma maior consciência, vão trazer os mais novos para atividades relacionais que não envolvam as tecnologias. E isso é um trabalho que serve para os dois. Ou seja, por um lado, uns estão a ganhar uma maior consciência e a contribuir para os mais novos, e os mais novos têm modelos mais saudáveis. Porque digam uma coisa, é assim, é muito mais fácil para uma criança seguir a modelagem de um jovem com a idade mais próxima deles do que seguir a modelagem de um adulto que ele sente mais afastado. Mas já vamos falar dessa parte. De qualquer forma, acho também muito interessante a abordagem do autor em relação à questão da intervenção a vários níveis, não é? Quando o autor realmente refere
que deve haver um trabalho a nível governamental, e é um facto que nós temos que pensar, esta questão da inteligência artificial, da tecnologia, é um desafio gigante, não é? Porquê? Porque evolui a uma velocidade muito rápida. Isto também aconteceu até com as substâncias, não é? Por exemplo, com o consumo de substâncias. Cada vez mais com as substâncias químicas é difícil arranjar proibições legais para substâncias novas que estão sempre a aparecer todos os dias, quando as leis demoram imenso tempo a ser criadas. Portanto, nós vamos ter sempre um desafio muito complicado, que é este de criar legislação que nos proteja efetivamente com uma evolução tão rápida da tecnologia. Enfim, não é? É algo que é interessante, mas que temos que perceber até quanto é que é realista. Então, mais uma vez, o que é que eu defendo? A literacia, não é? Ou seja, quanto mais nós soubermos, nós, pais, nós, profissionais e as próprias crianças, mais vamos conseguindo perceber e identificar quais são os riscos e ajudar os jovens a gerir os seus desafios com mais competência. Porque eu já dizia isto desde sempre, é impossível retirar o risco da vida das crianças. Como o autor diz, nem é bom retirar o risco total da vida das crianças, não é? Porque é através de um contacto com o risco de uma maneira o mais protegida e competente possível que os vai ajudar a depois conseguir, num contexto menos protegido, saber lidar com ele de uma forma mais eficaz. Então, no fundo, esta questão de falarmos sobre isto, criar uma maior literacia, tanto nos professores numa perspectiva de poderem utilizar mais os instrumentos digitais e relacionais, ou seja, isto tem que estar a par. Esta questão da tecnologia e das relações não podem ser vistos como um oposto. E pode-me custar muito como psicóloga dizer isto, porque nós somos o supra-sumo, a área da psicologia clínica é o supra-sumo da relação, não é? Toda a investigação prova que 60% do sucesso terapêutico tem a ver com a relação, independentemente da abordagem psicoterapêutica. Portanto, para nós custa-nos imenso, mas o facto é que a inteligência artificial, as redes sociais, a tecnologia estão aqui. E nós, o que é que devemos fazer? Devemos ganhar conhecimento, mais competências, mais literacia, para podermos utilizar estas ferramentas de modo a ajudar a promover a saúde mental das pessoas, em vez de estarmos a competir com estas ferramentas na promoção da saúde mental das pessoas. E, portanto, acho que tanto professores como psicólogos e outros profissionais de saúde e de educação e da área social, devemos também ganhar competência. Eu, por exemplo, tenho o interesse pessoal de ganhar cada vez mais competências nesta área para poder fazer melhor o meu trabalho. Por outro lado, outra questão interessante dos nossos dados é também a universidade, que o autor também fala. Ou seja, nós também temos dados do Laboratório Português dos Ambientes de Aprendizagem e Trabalhos Saudáveis que referem que também os estudantes universitários também têm piores indicadores de saúde mental. E esses acabam por não ter tanta dependência de tecnologia. Ou seja, o que nós vimos é que há um boom de dependência de tecnologia no início da adolescência, pelo menos agora, nós não vamos saber como é que são, vamos saber daqui a uns anos como é que é os indicadores para a frente, mas efetivamente, e portanto o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a tecnologia e as redes sociais não explica tudo, não é? Porquê? Porque estes jovens acabaram por ter outros contactos e outras experiências também, não só associadas à tecnologia, e também estão com graus de saúde mental mais agravados. O último ponto, porque eu sei que já não tenho muito tempo, mas queria deixar de falar, é que não nos podemos esquecer dos adultos de referência. Porquê? Porque nós já viram que nós temos, e os nossos dados também indicam que tanto os profissionais, professores, como os pais, como os próprios idosos, já têm indicadores de dependência de tecnologias bastante elevados. E, portanto, vocês já viram, se forem ao restaurante, se nós começarmos a ver o retrato da nossa sociedade, esta frase que é muito difícil, que é a existência baseada no telefone, não é só nas crianças e nos adolescentes. Olhem à vossa volta e vejam os adultos. E vejam os idosos com 55, 60, 65 anos, que tenham mais literacia digital, e muitas vezes já se ouve os netos, vó, deixa o telefone, não é? Portanto, acaba por ver aqui algo que é transversal à sociedade e temos que pensar porquê. Eu acho que há uma razão que é interessante, porque no fundo esta tecnologia também trouxe coisas boas. Vocês, por exemplo, vamos pensar nos mais antigos. O que é que nós fazíamos
eu chegava à casa e ia para o telefone falar com as minhas amigas. A minha mãe sempre me chateou imenso. O que é que tu falas tanto com as tuas amigas ao telefone depois de ter estado um dia com elas? Só que era o telefone fixo lá em casa, não é? Portanto, eu sentava-me lá no cantinho e estava a falar com as amigas. Elas agora fazem isso no gadget. Eu jogava muito, por exemplo, ouvia muita música, não é? Só que eu utilizava as cassetes, não é? Eles fazem o quê? Ouvem no telefone, não é? Eu, se calhar, jogava Tetris no computador e elas jogam no telefone. Portanto, o que é que acontece? Hoje em dia, várias atividades que nós fazíamos em vários contextos, todas elas se podem centralizar no telefone. Portanto, também temos que pensar até que ponto é que estamos a criar aqui. As relações também em determinadas circunstâncias podem ser positivas, porque podem se manter através, na pandemia vimos isso, não é? Que facilitou várias manutenção de relações com a imigração, etc. Portanto, mais do que proibir, mais do que demonizar, é importante, número um, criarmos literacia. Eu acho que as recomendações do autor em relação às questões restritivas, acho muito difíceis de implementar no momento em que estamos agora. Se tivéssemos falado em 2012, não sei, mas agora acho que o comboio já está a andar a uma velocidade tal que penso que não estou a ver muito bem como é que ele conseguiria implementar estas medidas. Portanto, mais do que isso, é então tentarmos criar literacia nos vários atores para que as pessoas se possam proteger melhor em relação aos riscos que existem, não é? Para poderem fazer uma utilização positiva e saudável dos gadgets. E por outro lado, concordo plenamente com o autor que é promover espaços mais de relação interpessoal direta, em que as crianças possam ter mais tempo para brincar, em que possam realmente estar mais tempo juntos, em que os espaços de recreio, os tempos de recreio aumentem para as crianças poderem estar num contexto, porque lembrem sempre de uma coisa, a escola, independentemente de tudo o que nós possamos dizer, e a investigação diz isto, a escola é um fator protetor. E também quero dizer aqui uma palavra de esperança para os professores, que é quando foi os dados de pré-pós-pandemia, agravou as relações com toda a gente, com os pais, com não sei o quê, e com os professores não agravou, ou seja, os professores foram um fator protetor e a escola foi um fator protetor na pandemia. E portanto temos que pensar que é um espaço onde nós podemos dar mais oportunidade às crianças que têm desvantagens no seu contexto familiar para poderem ter uma situação de igualdade. E, portanto, essa escola deve ser cada vez mais um espaço positivo, promover o bem-estar e prevenir, digamos assim, a doença mental. Portanto, Professora acho Tânia, que... muito obrigado pelos pontos. Obrigadíssimo, foram pontos muito, muito importantes. Os dados que partilhou e os alertas que deixou, acho que são fundamentais para a nossa reflexão. Gostávamos agora também de ouvir e passar a palavra à senhora diretora Luísa Oliveira, saber a sua percepção sobre este tema e a experiência que tem tido com as medidas implementadas, futuro, presente, como é que vê esta questão? Passamos aqui a palavra então. Então, olá, boa tarde a todos. Avisei logo aqui a equipa que hoje estava um pouco meio constipada e meio em baixo, e agora com a energia toda da Tânia, espero dar uma boa prestação aqui. Olha, obrigada pelo convite à fantástica equipa do Relation Lab. Eu, de facto, sou diretora do agrupamento de escolas Altos Moinhos já há 16 anos, mas é um agrupamento em Sintra, mas Sintra rural, a Sintra Saloia perto do mar e da serra, e portanto é um ambiente saudável e que nós temos sempre tivemos a preocupação de facto com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Temos trabalhado também com o Relation Lab ao nível do Programa Municipal de Educação Relacional, temos também um plano da ADN socioemocional, portanto é uma preocupação sempre presente, principalmente nas minhas funções como diretora, e todo o agrupamento dá a devida importância. E de facto, como estava a dizer há pouco, as escolas têm que investir sempre nesses dois campos, no digital e na parte das competências socioemocionais.
Nós, no agrupamento, o que sentimos foi, desde há alguns anos para cá, já se tinha vindo a falar na questão dos telemóveis e na proibição de usar telemóveis. É uma referência que já vem do Estatuto do Aluno, da Lei 51, já de 2012, que já refere que os telemóveis não devem ser usados em sala de aula, excepto para práticas pedagógicas. E nós então aproveitamos já o ano passado, alterámos o nosso regulamento interno, já não foi este ano. O ano passado alterámos porquê? Porque nos últimos anos tocaram as campainhas, deu o alerta vermelho, nós não temos toques na escola, mas tocaram de facto as campainhas quando começámos a ver que os alunos que vinham do 4º ano, onde não usam telemóvel, portanto, nós somos um agrupamento que vai do pré-escolar ao 9º ano, mas no primeiro ciclo ao pré-escolar não se coloca esse problema, os alunos não usam, naturalmente já não usam telemóvel. E quando chegavam ao 5º ano, os alunos vinham com o telemóvel e encostavam-se, se nós deixássemos mal acabasse a aula e fosse a hora do intervalo, se nós deixássemos, eles sentavam-se no chão, frio, à porta da sala, e vimos isto acontecer muita vez, pegavam no telemóvel e não iam ao intervalo, não iam comer, não iam à casa de banho, não iam brincar. Quando fosse a hora de entrar na sala, eles entravam outra vez. E essa, de facto, foi o nosso sinal de alarme. Esses alunos nunca se iriam enquadrar bem ou integrar bem numa escola, nem fazer grandes amizades. Iriam ficar sentados sempre naquele chão frio, só fixados no ecrã. E assim, o ano passado, já em setembro de 23, nós decidimos implementar no regulamento interno, então, a proibição ou não uso de telemóveis nos 2 intervalos da manhã e nos 2 da tarde. Isso dava espaço para que eles, antes do seu horário ou no final, podiam usar e podiam usar na hora do almoço, excepto dentro do refeitório. Foi sempre algo, é uma proibição, mas que quando eles estavam com o telemóvel eram chamados à atenção. Não quisemos que fosse, não era o clima de terror de ser proibido, mas de facto entrar no hábito dos alunos eles não usarem telemóvel. Este ano, quando surgiram as recomendações do Ministério da Educação, que recomendava a proibição da entrada / uso do telemóvel, nós optámos por deixar entrar o telemóvel, porque se há geração ansiosa, também há uma geração ansiosa muito grande que é dos pais, e eles usando, como são alunos que vivem, que apanham um autocarro para aldeias próximas e tudo, era importante de facto ter o telemóvel consigo. Peço desculpa, mas... Então eles podem trazer, mas não usar o telemóvel. Implementámos essa medida através do regulamento interno, comunicámo-lo à comunidade, passámos comunicado nas salas e enviámos e-mail aos encarregados de educação e tem sido um processo tranquilo. Claro que, como se falou há pouco, as regras e as leis também existem para ser transgredidas e há sempre uns por distração, outros porque querem ultrapassar essa regra ou quebrar a regra, o fazem, mas por enquanto tem passado bem e não foi necessário aplicar castigo nenhum por assim superior. Eu penso é que quando refletimos sobre o uso, quem está numa escola percebe que a diferença entre andar pelos corredores da escola e ver todos agarrados ao telemóvel e sentia os alunos muito sozinhos. Há alunos que têm mais dificuldades em interagir com outros e a sua timidez era reforçada a olhar para um ecrã e não era um clima que se quisesse para uma escola. E posso-vos dizer que agora,
Nós também temos a sorte, e falou-se aqui, nós temos a sorte na escola haver um espaço amplo à volta da escola onde os alunos podem circular, e é muito importante quando se aplica uma regra dessas, que também haver alternativas, criar sugestões de atividades ou que estejam lá. Eu também sou defensora que também não se pode dizer tudo a todas. Os jovens hoje em dia já têm a sua agenda toda pré-feita, não têm um momento livre, já não gritam feriado quando há uma aula e vão pensar o que é que vamos fazer. Não, têm tudo, tal como aqui já se disse, a Tânia já disse que é. Depois vão para o ATL, depois vão para a música, depois vão para o futebol. Também é importante que haja momentos que eles perguntem o que é que havemos de fazer agora. E na nossa escola, há imensas bolas, eles jogam à bola, podem trazer os skates de casa, portanto, anda-se de skate na escola. Há muitos jogos para jogar também no interior, o interior da escola não é tão agradável. Também temos uma sala no exterior, uma sala onde se pode dar aulas no exterior, mas que pode ser usada nos intervalos pelos alunos. E por isso posso-vos dizer que é muito bom poder circular pelo espaço da escola, parar e reparar que eles estão a conversar, que estão a dar voltas à escola, que estão a brincar ou a jogar à bola. Eu acho que a escola torna-se mais bonita e os alunos entre si também se criam maiores relações. Já para não falar que, de facto, o que eu sinto, há pouco falámos dos danos que traz o telemóvel, e eu sinto muito, cada vez, o que se falou aqui, cada vez haver mais jovens com déficit de atenção, com menos autonomia. O que eu sinto, por exemplo, se há um problema entre dois alunos, eles chamam parvo, outros chamam estúpido e tudo. Na minha altura, há pouco tempo atrás, nós começávamos no princípio do dia chateados com os nossos amigos e no final do dia nós próprios resolvíamos o problema e acabávamos o dia como os melhores amigos que havia. Atualmente não. Eles chamam-me estúpido, eu ligo à minha mãe, a minha mãe liga à mãe do outro, e de repente já estão as famílias zangadas umas com as outras e aquele problema não se resolve. E já temos tido vários problemas na escola que depois aumentam de gravidade e não são de fácil resolução, exatamente porque houve um telemóvel pelo meio. Para além da captação de imagens, que não pode ser, ou de problemas, cada vez mais agora também, o de antes chamavam-se nomes uns aos outros, mas agora é através de um WhatsApp ou através das redes sociais. Portanto, o que vos posso dizer da minha experiência é, nós dizemos é proibido ou banido, ou não é banido, mas podem trazer, não o podemos ver, não pode usar. Se eles, claro que se já há muitos anos atrás faziam coisas estranhas atrás do pavilhão, agora eu posso apanhar uns atrás do pavilhão com o telemóvel, pronto. Mas esse é o menor dos males. Eu acho piada também quando se tenta ultrapassar uma regra, mas que penso que teríamos que fazer qualquer coisa e que nos sentimos responsáveis em dar um passo para que os nossos alunos sejam de facto, não percam esse dom de comunicar pessoalmente, que se vivam realmente estas competências socioemocionais e que não se escondam atrás de ecrã, porque depois têm muito e muito tempo para usar telemóveis e mesmo em contexto de sala de aula. Mas a experiência tem sido boa, portanto temos um pequeno passo o ano passado e este ano aproveitámos a recomendação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aproveitámos para dar mais um passo. Muito obrigado, Sra. Diretora. Obrigado pelas suas palavras, pela sua partilha. Não sei agora, Marta, se queres fazer um comentário final. Sim, não sei se Assim. a professora Tânia ainda tem uns minutos só para responder à pergunta do chat viva voz, 2 minutos só para responder, senão também posso fechar aqui a sessão.
Ok, estava só portanto, agradeço. A questão é aquela relacionada com os jovens universitários, não é? Uhum. Pronto, é assim, os jovens universitários não tendo esta questão tão premente das tecnologias, porque ainda conseguiram ter uma situação híbrida na sua infância mais tenra, não é? Acabam por ter uma grande pressão, eles sentem-se muito pressionados, ou seja, sou professora universitária e dirijo o serviço de psicologia de apoio aos alunos e, portanto, acabo por ter muito contacto com os alunos que recorrem ao serviço. E os três grandes motivos são, por um lado, aquela questão das perturbações cumulativas, ou seja, eles já vinham com todo o processo do acesso à universidade, eles a partir do 10º têm uma pressão enorme de pais, de professor, da própria sociedade, deles próprios, para conseguirem estudar e para terem boas notas e para entrarem para a universidade. E nós temos que pensar uma coisa: vocês já viram que é ter uma média de 19, não é? Penso já, pronto, eu, por exemplo, ao meu filho fiz num Excel com todas as unidades curriculares e a média que ele precisava ter para entrar para o curso, porque aquilo é uma situação complexa e é difícil de obter a média, é preciso realmente ser muito bom a muitas áreas, a muitas valências, e, portanto é uma exigência enorme que nós estamos a colocar. Portanto, há aqui uma expectativa e uma pressão muito grande, que depois, quando entram para a universidade, há um efeito cumulativo, não é? Ou seja, portanto, se já não vinha bem, pronto. Por outro lado, é muitas vezes a desilusão, ou seja, eles vêm com uma expectativa em relação à universidade, quer em termos de autonomia, quer em termos de relações interpessoais, quer em termos de sucesso académico, e muitas vezes a universidade é um bocadinho no primeiro trimestre, é um bocadinho uma desilusão, porque às vezes não é tão fácil fazer amigos como pensavam, as matérias são complexas, não há o livro, há muito menos segurança, portanto há essa dificuldade de adaptação. Por outro lado, também os jovens que vêm deslocados da sua cidade, ou seja, muitos deles está esta ligação aos pais, que eu costumo dizer que nós hoje em dia temos muitos pais excessivamente bons, ou seja, os pais realmente super protegem os jovens. E qual é a mensagem que nós damos quando estamos a super proteger? É, por um lado, o mundo é ameaçador, ok? E por outro lado, tu não tens competências para lidar com ele e, portanto, eu estou aqui para te ajudar. Isto pode parecer bom, mas à partida, depois, a médio prazo, não é bom. Porquê? Porque realmente, quando eles vão para estar sozinhos, com menos rede, sentem este mundo é ameaçador e eu não sou capaz de gerir isso sozinho. Como a professora estava a dizer, telefonam para os pais para resolver os assuntos. Nós temos várias situações na universidade que são os pais, portanto, a universidade implica que são todos maiores de idade, não é? Que vêm os pais resolver as situações. Portanto, estamos a falar já de 18, 19, 20 anos. E, portanto, esta questão. Por outro lado, não se esqueçam aquele indicador que vos dei, que é, nós no estudo que temos, nós estudamos crianças desde os 5 anos até aos 100 anos. E os indicadores de saúde mental estão a agravar em toda a gente. Portanto, crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos. Portanto, não é uma questão que esteja a acontecer só a uma geração. O que é que isto implica? Implica que a saúde mental dos pais vai, obviamente, afetar a saúde mental dos filhos. E, portanto, tudo isto acaba por ser um ciclo vicioso que temos que trabalhar em conjunto. Portanto, não dá para só trabalhar uma área. A escola é fundamental e eu continuo a dizer que a escola é um contexto privilegiado para trabalhar as crianças, mas coitada da escola também não pode fazer tudo se não tiver recursos. Portanto, podemos aproveitar o contexto de ser bom, mas temos que pensar que numa perspectiva multiministerial, nomeadamente saúde, ação social, trabalho e educação, todos estes ministérios devem trabalhar em conjunto para, na escola, promover realmente uma melhor oportunidade para estas crianças e para estas famílias. Portanto, acho que, enfim, não alongando mais, penso que acabei por responder à questão. E acho que fez um ótimo resumo de todas das três partilhas. Nós já passámos um bocadinho da hora e por isso também agradecer muito às duas convidadas muito especiais que já fazem parte do Relational Lab há algum tempo e por isso também é muito bom partilhar estes espaços também de conversa e de experiência e por isso agradecer muito às duas poderem ter estado connosco neste final de tarde a partilhar todo o conhecimento que trazem. E de facto é isto, acho que é uma conversa que vai continuar. Este livro é recente e, portanto, acho que também os nossos pensamentos sobre estes temas também vão sendo cada vez mais trabalhados, mas ainda são recentes. E estes dados que a professora Tânia trazia também hão de sair
e acho que são dados que podemos pensar não só nas crianças, mas também em nós e nos mais velhos, como é que podemos trabalhar na prevenção, que acho que também é um tema que é muito importante e todos nós temos este papel também de prevenir nos contextos em que temos e por isso também é importante falar sobre estes temas numa lógica de prevenção. Nós no Relational Lab, como eu dizia no final, gostamos sempre desta nota positiva e por isso também obrigada às duas convidadas por terem trazido esta nota de esperança nos vários contextos, que acho que é importante não desesperar acima de tudo e por isso seguimos juntos também a pensar estes temas, a pensar como podemos ter mais ferramentas para trabalhar com as pessoas que estão à nossa volta, porque no fundo nós somos construídos com as relações que temos e somos pessoas porque temos relações e também ajudamos outras pessoas a ser pessoas com as relações e por isso é bom estarmos atentos uns aos outros e ajudar a saúde mental de cada um de nós nos nossos contextos a melhorar. Por isso também agradecer a todos os que tiveram e passar a palavra ao Nuno para fechar a sessão. Obrigado, Marta. Vamos fechar a sessão. Vou voltar a agradecer, obviamente, às nossas excelentes convidadas em nome do Relational Lab. Gostávamos imenso dos vossos partilhos, da vossa percepção também sobre este tema, é muito importante para nós. Agradecer a todos também a presença, quem se pôde juntar. A sessão ficou gravada, está a ser gravada ainda, portanto depois vamos partilhá-la. Passem o tema, vão falando sobre o tema, reflitam e se tudo correr bem teremos mais oportunidades para falar sobre ele. Bom resto de dia a todos, um bom descanso, bom regresso a casa. Muito obrigada e continuação de excelente trabalho. Obrigado. Muito obrigada.